Olá, estamos iniciando então, estou abrindo a live agora. Esperar mais um pouquinho para começar, que foi agendado 19h30, né? Então eu já fui abrindo antes, ver se dava tudo certo. Mas já vamos iniciar essa live. Estaremos ao vivo no Insta e no Face também. Vamos aguardar às 19h30 realmente para iniciar a live, tá? Fui já organizando as coisas, já abri ela. Daqui a pouquinho a gente já começa a conversar, então, sobre as rugas de expressão. Se tiverem alguma pergunta, já podem ir encaminhando essa pergunta, que nós já vamos começar. Oi, Cris! Tudo bem? Que bom te ter por aqui, que bom ter todas vocês por aqui, né? Fico muito feliz. Então, o assunto da nossa live, ele foi votado, né, pelas nossas seguidoras. Então, a escolha foi as rugas de expressão. E ao longo da live eu vou conversar um pouquinho, né, com vocês sobre quais opções que a gente tem de tratamento das rugas de expressões, por que elas se formam. E vocês podem perguntar a qualquer momento, vamos enviando as perguntas de vocês que eu vou responder tudinho. Vamos esperar só mais alguns minutinhos pra gente realmente dar início. Mas já podem enviando perguntas, tá? Se tiver alguma pergunta, já pode encaminhar. Pessoal chegando, então, coisa boa para todos vocês ali. Olha só que legal de ter por aqui também, assim como todas as outras. Oi, Nessa! Já, olha, o pessoal chegando agora que tá chegando no horário realmente, né? E aí a gente vou começando então, e vocês vão enviando as perguntas de vocês, tá? Que eu vou respondendo tudo. Já tem algumas perguntas anotadas de pessoal que fez antes. Algumas das perguntas que foram encaminhadas anteriormente através das caixinhas de pergunta no Insta são coisas que eu já vou falando durante a live, que já tá na programação, então não respondo especificamente, tá? No final vou responder algumas mais especificamente, e se ainda ficarem dúvidas, vão perguntando, e se ficar mais dúvida, pode enviar depois pra mim que eu respondo também, tá? Bom, então vamos começar, né, sobre o que são as rugas de expressão, né? Por que elas se formam? Bom, as rugas de expressão, elas são essas rugas que se formam, principalmente aqui na região da testa, a ruga do bravo, da glabela, os pés de galinha. São as principais rugas de expressão, e elas se formam porque quando a gente se expressa, a gente enruga a pele, né? A gente faz dobrinhas na pele e isso acaba formando rugas, tá? Essas são as rugas de expressão, que também são conhecidas como rugas miméticas, porque elas são as rugas da mímica facial. Então, toda vez que a gente se expressa, que a gente sorri, que a gente fica brabo,
a gente faz mímicas faciais e essas mímicas promovem dobrinhas na nossa pele devido à reação muscular, né? E essas dobrinhas, elas acabam quebrando, fazendo algumas fissuras na nossa pele, né? Então, algumas rugas, tá? E por que que essas dobrinhas acabam se fixando na nossa pele, né? Acabam ficando aparente, mesmo quando a gente não se expressa depois de uma certa idade. Bom, quando nós somos bem jovens, a gente tem muito colágeno. Se a gente prestar atenção nas crianças, elas se expressam de uma forma muito forte. E elas formam muitas rugas ao se expressar, desde bebês. Se prestar atenção nos bebês, eles formam muitas rugas ao se expressar, mas eles têm muito colágeno. Então a pele, quando ela tem bastante colágeno, ela tem uma capacidade de voltar ao estado normal depois de ser dobrada, né? Então a pele a gente faz uma expressão, né? A pele se dobra e ela volta ao estágio normal sem nenhuma lesão, sem nenhuma ruguinha, sem nenhuma marquinha, tá? Agora, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo colágeno, né? Esse colágeno vai sendo quebrado. E à medida que esse colágeno vai sendo quebrado, a pele vai tendo mais dificuldade de voltar ao estado normal e essas ruguinhas, elas vão ficando. Então, antes a gente enrugava e a pele voltava ao estado normal, agora a gente enruga e a pele já não consegue mais voltar 100% ao estado normal e começam a formar vincos, né, que são essas rugas miméticas ou rugas de expressão, tá? Então, como é que a gente pode fazer para prevenir essas rugas de expressão? Bom, existem duas formas de prevenção, né, que eu trabalho muito forte na clínica para essas rugas. A primeira delas é manter a formação de colágeno na nossa pele ativa. Então, a gente tem que, além de nutrir o nosso organismo através da alimentação e também de suplementação, né? A gente tem que nutrir o nosso organismo para manter a formação de colágeno. A gente precisa também estimular a formação de colágeno. Como é que a gente estimula a formação de colágeno? Com procedimentos como o microagulhamento, como a radiofrequência, o Skin Buster. Então a gente faz estímulos de colágenos externo, né? Mas também nutre o nosso organismo para que o nosso organismo tenha a capacidade de formar colágeno de qualidade para nossa pele, tá? E aí vem uma grande pergunta que muita gente faz: funciona tomar colágeno? Não funciona? Bom, eu tenho resultados fantásticos com a suplementação de colágeno. A suplementação de colágeno é muito discutida, existe muitos artigos a favor, muitos artigos contra, e acho que a gente precisa prestar muito atenção no objetivo final desses artigos e dessas matérias, né? Na prática clínica eu vejo muito resultado, só que a gente tem que se dar conta que muitas coisas no nosso organismo precisam de colágeno, entre elas a pele. E tem muitos órgãos essenciais que precisam de colágeno, a articulação precisa de colágeno, e aquilo que mais precisava receber primeiro, porque o corpo é muito inteligente. Mas se a gente estimular o colágeno na pele, a gente vai conseguir sim fazer com que esse colágeno que a gente está consumindo, esses nutrientes que a gente está consumindo para a formação de colágeno, vão ter o resultado que a gente espera, que é a formação de colágeno na nossa pele. Tá? Então, funciona sim quando for feito um protocolo bem completo e bem elaborado para o tratamento da pele. Sim, funciona, tá? Tem resultados maravilhosos associando suplementação de colágeno com microagulhamento, com Skin Buster, com peeling, radiofrequência. Os resultados são muito bons realmente. Então, pra gente prevenir que essas rugas de expressão, né, que essas mímicas faciais se convertam em rugas, a gente precisa manter a nossa pele com colágeno. Então, a gente precisa estimular colágeno e cuidar dela no dia a dia, tá? Eu recebi até uma pergunta que era: quais os cuidados que a gente precisa ter no dia a dia para prevenir as rugas de expressão? Bom, a gente precisa manter a nossa pele bem hidratada, né? Manter a pele super hidratada, porque a pele hidratada, ela tem uma capacidade maior, né, de voltar ao estado normal depois que se dobra, né, depois que enruga. Então a gente tem que manter a nossa pele muito bem hidratada. Então a gente tem que usar cremes hidratantes. Alguns cremes têm ativos que estimulam a produção de colágeno, então também é válido fazer esse estímulo através da cosmetologia, tá? Tem resultados maravilhosos. E o simples fato de estar cuidando da pele, de ter um cuidado diário, já vai fazer com que, já vai ter um efeito preventivo para a formação de rugas.
Então, essa é uma pergunta muito legal, né? Uma pergunta muito válida, mas o simples fato de ter uma rotina de cuidados home care já vai fazer com que tu consiga prevenir o aparecimento dessas rugas, né? Vai retardar o aparecimento dessas rugas, independente do que for usado. Claro que existem cremes específicos que fazem estímulo de colágeno, cremes para hidratação, mas para cada tipo de pele existe um tratamento exclusivo a ser realizado, né? Tanto ambulatorialmente como home care, mas todo o cuidado vai retardar o aparecimento dessas rugas, né? Vai fazer com que elas demorem mais a se formar na nossa pele. Então é muito importante essa rotina. E aí depois também tem a parte da nutrição e da suplementação, que são fundamentais, tá? Fundamentais. E o protetor solar. O protetor solar é essencial na prevenção das rugas, seja ela de expressão ou outros tipos de rugas que se formam com a idade, né? O protetor solar é fundamental porque a radiação solar é um dos agentes que mais agridem a nossa pele de forma externa, né? E eles fazem com que a gente sofra com a formação de rugas mais profundas, porque passa por engrossamento da pele, além de quebrar colágeno de uma forma muito acelerada. Então o protetor solar é fundamental nessa prevenção também, tá? Mas, como eu disse, o simples fato de tu já ter a iniciativa, de ter um cuidado, já é muito importante. Muito, muito importante, tá? A outra forma de prevenir o aparecimento dessas rugas é o relaxamento da musculatura, que é feito com a toxina botulínica. Porque a partir do momento que a gente faz o relaxamento dessa musculatura, a gente não vai mais conseguir fazer a expressão com tanta força e a pele não vai se dobrar. E se a pele não sofrer com essa dobra, ela não vai formar esse vinco. Só que muito importante, tá? Esse relaxamento da musculatura, ele não exclui o tratamento da pele como com estímulo de colágeno, com cosméticos, com protetor solar. São associados. Então, para pacientes mais jovens, o estímulo de colágeno, tratamento cosmético, prestar atenção na nutrição. À medida que a idade vai avançando, a gente vai somando procedimentos, somando cuidados, e aí vai chegar o momento que a gente vai precisar adicionar o Botox. Tá? Não tem uma idade certa para se iniciar a aplicação da toxina botulínica. Existe sim a indicação. A gente precisa prestar atenção na força muscular de cada um dos pacientes para saber se vai aplicar antes ou se vai aplicar depois. Então existem pacientes que têm uma força muscular muito grande e ao se expressar eles dobram com muita intensidade a pele. Então esses pacientes vão começar antes a aplicar Botox, tá? Bom, eu tenho pacientes que começaram a aplicar Botox com 18 anos, tenho pacientes que começaram a aplicar Botox com 40 ou até com 50, tá? Então não existe uma idade, existe sim uma indicação, tá? E não precisam se preocupar com a questão assim, mas 18 anos, a pessoa vai ficar toda repuxada no futuro. Não, isso é um mito, é um grande mito, e isso é muito pelo contrário. Na verdade, essa pessoa, ela tinha indicação, ela enrugava o rosto com uma força muito, muito grande, né? Então a pele se dobrava de uma forma muito intensa. E se ela não fizesse o Botox naquele momento, ela ia começar a formar rugas estáticas. O que são as rugas estáticas? Aquelas rugas que aparecem mesmo quando a gente não faz a expressão. Então, são rugas de expressão porque elas vieram através da expressão, mas elas estão ali mesmo quando tu não está te expressando, tá? Então, isso é uma ruga estática que originou de uma ruga de expressão, tá? Então, essas rugas estáticas, elas vão precisar de mais procedimentos para serem amenizadas, para serem tratadas. E aí sim que a gente começa a entrar num ramo de procedimentos um pouco mais invasivos, né? Isso também não quer dizer que tratar essas rugas vai dar uma aparência artificial. Não, muito pelo contrário. Hoje a gente tem formas de tratar essas rugas estáticas com aparência extremamente natural, tá? Mas, claro que quando a gente começa esse tratamento antes, com toxina botulínica, estimulando colágeno, tratando em casa, usando protetor solar, a gente vai retardar esses procedimentos mais invasivos. Então, se torna mais barato pro paciente, né, que previne isso antes e faz com que ele não precise passar por procedimentos tão invasivos. Então, essa união de prevenção do Botox com o cuidado da pele é fundamental e com certeza ela vai manter a tua pele sem rugas por muito tempo,
tá? Claro que se começar no momento ideal. E aí tem outra pergunta que surgiu, né, nos stories, que foi a questão de qual é o momento de começar a tratar essas rugas. Bom, o momento de começar a tratar, o momento do tratamento, acho que até a pergunta ficou um pouco equivocada, seria quando a gente começa a prevenir para que elas não se formem, né? Essa é a pergunta ideal. O momento de tratar, quando tem ruga, tem que tratar. Mas como a gente pode prevenir? Bom, com 20 anos a gente já começa a precisar cuidar da nossa pele. Então, tem a parte da adolescência, que vem um pouquinho antes ainda da acne, que é ali que a gente já começa a adotar uma rotina de cuidados para nossa pele, mas com uma preocupação maior de rugas, 20, 25, pensando em cremes que sejam específicos para essa idade, obviamente, mas usando protetor solar diariamente. Então essa prevenção ela tem que vir desde cedo, o quanto antes melhor, tá? Agora, fazer um tratamento como o Botox para prevenção de uma ruga estática, quando ele vem, isso é muito individual de cada um dos pacientes, tá? Tem pacientes que, devido à sua profissão ou devido à sua atividade, né, acabam fazendo antes até do indicado, porque eles não gostam da aparência enrugando, principalmente quem aparece em vídeos, quem faz muitas fotografias, né, então modelos, influenciadores digitais, repórter, jornalista, são pessoas que têm uma necessidade de fazer antes a realização da toxina, né, a aplicação da toxina, porque elas realmente não gostam da aparência enrugando. Isso não quer dizer que vai formar uma ruga estática tão cedo, tá? Mas pacientes que não se incomodam com esse enrugar, mas não querem ficar com uma ruga estática, eles precisam começar a prestar atenção, assim, ó, quando começa a formar alguns vincos bem sutis na pele. Quando esses vincos bem sutis começarem a formar na pele, aí sim a gente tem que passar para a toxina botulínica, né? A toxina consegue sim reverter esses vincos bem fininhos. Então, além de prevenir, ela trata as rugas já formadas. Então, ela consegue ela tem um efeito lifting na pele, né? Então ela consegue tratar essas rugas de uma forma muito boa, né? Eu tenho pacientes que com 50 anos que fizeram Botox pela primeira vez e apenas o Botox já solucionou as rugas que já estavam bem formadas, tá? Se tem muita diferença na formação de rugas nos homens e nas mulheres. Existem algumas diferenças, sim, tá? A diferença principalmente na força muscular. O padrão de rugas geralmente é diferente também, então a forma de tratamento é um pouquinho diferente, mas a gente precisa também estimular colágeno, né, ter um cuidado da pele nos homens, da mesma forma que a gente tem nas mulheres, e fazer a aplicação de Botox para prevenir a formação de uma ruga estática, tá? Só que aí a forma de aplicação desse Botox vai ser diferente e a forma do tratamento home care também vai ser um pouquinho diferente. Vamos ter produtos mais específicos para a pele masculina. A pele masculina geralmente ela é mais oleosa, então ela demora um pouquinho mais para a ruga se tornar estática, tá? Então tem essa vantagem, mas ao mesmo tempo geralmente a musculatura do homem é muito mais forte, então acaba compensando. E isso é muito individual também, de pessoa para pessoa, não de gênero, tá? Os tratamentos que eu realizo dentro da clínica geralmente eles são muito específicos para cada uma das pessoas. E não diferenciando o gênero, né, mas sim através da avaliação da pele do paciente, através dos hábitos diários de cada um dos pacientes, é que a gente vai determinar qual é o melhor tratamento para cada pessoa, tá? Mas e se as rugas já se formaram, já são rugas estáticas, eu já tenho os vinquinhos todos formadinhos, tenho o pé de galinha, tenho a ruga do brabo, e agora? Bom, em primeiro lugar a gente tem que avaliar a profundidade dessa ruga, tá? Se essa ruga tiver uma profundidade média a baixa, né, a superficial, a gente vai realizar o Botox primeiro, porque geralmente o Botox já suaviza essas rugas e a frequência de Botox vai melhorando ainda mais. Agora, se já são rugas um pouquinho mais profundas, aí a gente precisa fazer alguns procedimentos, uma sequência de procedimentos, né, um protocolo combinado, seguindo de outros procedimentos para amenizar essas rugas, com profundidade média já, média para profunda, tá?
E esses procedimentos são a aplicação de bioestimuladores de colágeno, microagulhamento, skin buster, peeling, radiofrequência, luz pulsada e a associação desses procedimentos também. A gente consegue reverter sim essas rugas com estes procedimentos, mas a gente precisa estimular colágeno para fazer um lifting facial, né? Também fazer renovação celular para poder suavizar essas rugas, tá? O peeling é muito importante nesse momento, porque quando as rugas já tem uma profundidade média, né? Quando as rugas têm uma profundidade média, essa parte interna da ruga, ela passa a não pegar sol, ela passa a não sofrer com a poluição, com a luz visível também. Então, a partir do momento que a gente, com o Botox, a gente faz o alisamento da pele, né? Aquela tonalidade fica diferente, então a ruga até sumiu, mas a tonalidade na pele fica um pouco diferente. E aí a gente tem que entrar com os peelings, com a luz pulsada, pra uniformizar o tom da pele, né? E aí sim ter um todo, né? Um resultado ideal, tá? Então a combinação de procedimentos sempre vai ser muito importante, tá? Para rugas mais profundas, aí vai depender da localização dessa ruga pra gente, e claro, de cada um dos pacientes, né? Da indicação do paciente pra gente elaborar um protocolo de tratamento. Mas quando é ruga mais profunda, a gente tem duas formas de tratar, que são os bioestimuladores de colágeno e o preenchimento com ácido hialurônico, ou ainda a associação dos dois, tá? Tem resultados maravilhosos. Associar bioestimulador de colágeno com ácido hialurônico tem resultados maravilhosos, tanto na harmonização facial quanto no tratamento de rugas mais profundas, tá? O que acontece com o preenchimento de rugas? A ruga realmente ela tem que ser bem profunda pra gente preencher ela com ácido hialurônico e ficar natural, tá? Rugas de média profundidade, a gente vai preencher com ácido hialurônico e vai fazer efeito contrário, a gente vai formar ondinhas. Então tem que ser realmente ruga profunda. Geralmente as rugas com indicação para preencher com ácido hialurônico dentro da ruga são essas rugas aqui, a ruga do brabo, né? Que ela realmente fica com profundidade pra gente preencher ela e ainda assim ficar natural, né? E mesmo assim, depois de preencher, a gente precisa associar outros procedimentos, como os peelings, microagulhamento, para que aquela pele que estava dobradinha ali dentro, que tá com tonalidade diferente, que ela já tá com aparência de cicatriz, de tanto tempo que ela ficou dobradinha, fique com a mesma qualidade, com a mesma aparência da pele da adjacente, né? Então, geralmente, quanto mais profunda a ruga, maior o número de procedimentos que a gente vai precisar realizar para chegar num resultado satisfatório. Mas a gente sempre consegue o resultado satisfatório e de forma natural, tá? Eu tenho casos realmente de rugas bem profundas, principalmente nessa região aqui, que a gente fez uma sequência de procedimentos e chegou num resultado satisfatório. E tudo depende também da urgência deste paciente, tá? Porque em alguns casos a gente consegue preencher, realizar o Botox e fica uma leve aparência e aquilo não incomoda mais o paciente. E aí com a frequência de aplicação de Botox, essas rugas vão suavizando ainda mais. Claro que isso pode levar a ser até mais de um ano, né? Vale 2, 3 anos, às vezes até 5 anos para chegar num resultado ótimo. Mas se aquilo não incomoda o paciente, se aquilo é satisfatório para o paciente, tudo bem, tá? A Monse perguntou sobre a aplicação da ozonioterapia associada a procedimentos estéticos. Bom, eu não uso a ozonioterapia ali na clínica, então não me sinto à vontade de falar sobre essa associação, porque não é uma técnica que eu aplico. Eu já li bastante a respeito, mas eu não aplico ela, e eu acho muito importante que a gente falar sobre aquilo que a gente tenha experiência prática, porque é a prática que vai dar toda a autoridade, né, pro profissional sobre o assunto, tá, Monse? Desculpa não poder te atender hoje, mas num próximo momento que tu estiver lá na clínica, a gente pode conversar um pouco mais, sim, mas eu acho muito importante, assim, ó, principalmente quando a gente está falando para um público maior, que a gente tenha autoridade no que a gente está falando, e essa autoridade vem da experiência prática, e eu não tenho uma experiência prática com a ozonioterapia, tá, Monse? Bom, eu tive algumas outras perguntas aqui também, tá?
Vamos ver as perguntinhas. Vocês não têm nenhuma pergunta? Enviem pergunta, gente, pra mim. Eu tenho um roteirozinho aqui pra seguir, mas a gente vai falando, espero do roteiro, eu tenho que voltar pra ver o que faltou. Vamos ver aqui. Bom, uma pessoa perguntou aqui, eu sei que um dos tratamentos para amenizar as rugas estáticas é a aplicação de toxina botulínica, mas a minha preocupação é perder a expressão. Bom, o fato de perder a expressão com toxina botulínica é um mito, tá? Talvez antigamente isso acontecia devido aos protocolos de aplicação, devido à concentração da toxina. Mas hoje a gente tem protocolos onde a gente consegue manter sim a expressão, manter um movimento facial, mas sem a formação de rugas. E é esse o momento que a gente tem que chegar, tá? E claro, tem pacientes que gostam da pele mais estática e tem pacientes que gostam de manter movimentos. E para cada paciente é estudado um protocolo bem específico. Então é muito importante para a aplicação do Botox essa conversa de profissional-paciente. É como é que o paciente gosta. E para cada paciente eu vou criar um protocolo bem específico de acordo com o gosto do paciente. Outro ponto importante do Botox é que o padrão de rugas a cada nova aplicação vai mudando, vai alterando. E aí a gente consegue também otimizar o resultado para esse paciente com a frequência de aplicação, tá? Vou dar um exemplo da sobrancelha. A grande maioria dos pacientes querem o arqueamento da sobrancelha quando fazem aplicação de Botox. E realmente, o arqueamento de sobrancelha faz um resultado muito lindo, amplia o olhar, só que nem todo paciente na primeira aplicação tem a indicação para arqueamento de sobrancelha, por alguns fatores. Primeiro, porque esse arqueamento vai depender da força muscular de cada um dos pacientes. A gente vai relaxar a musculatura em torno da sobrancelha e ela vai ter que deixar um movimento, vai ter que deixar a musculatura funcionando, digamos assim, né, na região onde é para arquear, porque daí a tendência é onde a gente não relaxou, ela subir. Tá? Essa é a tendência, mas isso depende da força muscular de cada um dos pacientes. Outro ponto importante, tem pacientes que têm rugas muito próximas à região da sobrancelha, e quando essas rugas estão muito próximas à região das sobrancelhas, fica um pouco mais complicado a gente manter esse arqueamento e tirar todas as rugas ao mesmo tempo. Então acaba tendo que se fazer uma escolha, vai ficar algumas ruguinhas muito próximas à sobrancelha, ou vai arcar a sobrancelha. Tá? A gente tem que fazer ou não arquear a sobrancelha, né? A gente vai ter que fazer essa escolha e essa escolha tem que vir de uma conversa entre profissional e paciente. Mas, no primeiro momento, essas rugas muito próximas à sobrancelha, elas acabam atrapalhando o arqueamento. Numa segunda aplicação, esse padrão de ruga já mudou. E aí, geralmente, a gente consegue fazer esse arqueamento numa segunda aplicação, tá? Isso é muito comum. Na primeira aplicação, a gente não conseguir arquear e na segunda aplicação, a gente conseguir fazer o arqueamento de uma forma muito satisfatória, porque o padrão de rugas do paciente mudou após a primeira aplicação, tá? Então isso acontece com frequência e o resultado ótimo de cada paciente, além de precisar de uma conversa muito franca e longa entre profissional e paciente, né, e exigir um protocolo específico para cada um dos pacientes, requer também uma frequência de aplicação, porque muitas vezes a gente vai conversar e o paciente não vai ter principalmente na primeira aplicação, não vai conseguir mensurar 100% o resultado que vai ter através da minha explicação. Ele vai conseguir mensurar após ele ter o resultado e visualizar. E aí ele vai ter que ser muito franco em todos os pontos que ele gostou e que ele não gostou daquela aplicação, para que na próxima a gente otimize ainda mais esse resultado, tá? E isso acontece, essa afinidade entre profissional e paciente é uma coisa que vai se construindo. E cada vez a gente consegue melhorar ainda mais o resultado para o paciente, atender ainda mais os pedidos, né, e o gosto de cada um dos pacientes, tá? Outra pergunta que surgiu em relação ao Botox foi a questão da durabilidade, que é uma pergunta que sempre surge em relação ao Botox, né? Durabilidade do resultado do Botox. Bom, a média de durabilidade do resultado é de 6 meses, tá? Mas esse resultado varia muito de paciente para paciente. Tem pacientes que duram 3 meses, tem pacientes que duram 8 meses, tem pacientes que duram 1 ano. A média de 6 meses, ela tem se aplicado muito bem dentro de consultório com os meus pacientes, tá? Mas a gente
gente não consegue prometer essa durabilidade de 6 meses para todo mundo, mas tem pacientes que duram bem mais, tem pacientes que duram um pouco menos, tá? E a gente não pode esquecer que, para quem não gosta dessa questão do Botox, tem pacientes que não gostam, que acham que o Botox muda demais o rosto do paciente, estabiliza demais a expressão, né? Tem paciente que adora isso, mas tem paciente que realmente não gosta. Eu quero ter umas rusguinhas, eu quero que essas rusguinhas se formem, eu só não quero que elas formem vincos na minha pele. E aí a gente tem vários procedimentos que fazem o estímulo de colágeno, que vão prevenir que esses vincos sejam formados, tá? Então não é só o Botox, o tratamento de rugas estáticas, a gente tem muitos outros tratamentos, e a associação de várias técnicas é o que traz um resultado ótimo. Então a gente consegue suavizar no Botox, né, fazer um protocolo que seja mais suave, que não vai deixar a aparência tão estática, e associar isso a outros procedimentos que vão melhorar a produção de colágeno diretamente na pele do rosto, e assim fazer com que a gente mantenha a expressão e não forme rugas estáticas, tá? Então a gente tem diversas opções de tratamento aí, e hoje o que tem de mais recente são os bioestimuladores de colágeno, que trazem resultados maravilhosos. Então a gente consegue aplicar o bioestimulador de colágeno tanto para fazer uma volumização, quanto para melhorar a qualidade da pele de cada um dos pacientes, tá? Então é uma alternativa fantástica que a gente tem hoje no mercado, e a aplicação do bioestimulador de colágeno, ele prolonga o resultado do Botox, né? Ele prolonga o resultado do Botox, e para pacientes que ainda não fizeram Botox, ele também retarda essa primeira aplicação. Assim como o cuidado home care e a realização de outros procedimentos que fazem estímulo de colágeno também. Eles prolongam o resultado do Botox e também retardam, né, a primeira aplicação, tá? Então, entre tempo e período de resultado também é muito importante isso. O paciente usa protetor solar, o paciente consome bastante água diariamente, como é que é a nutrição desse paciente, se esse paciente tem uma rotina de cuidados home care, então tudo isso influencia na durabilidade. E claro que tem fatores endógenos fisiológicos que também influenciam, e esse a gente não consegue mudar, né? Mas tem coisas assim que a gente consegue fazer para aumentar essa durabilidade, tá? Alguma pergunta sobre as rugas estáticas? Ficou alguma dúvida ainda sobre essas rugas miméticas, sobre essas rugas de expressão? Pelo que eu percebo assim na conversa em consultório, e também através da enquete que a gente fez no Insta, essa é a maior dor, né, da maioria dos pacientes, é sempre a primeira queixa. E a aplicação do Botox também é um dos primeiros procedimentos que os pacientes procuram, né? E essas rugas estáticas, elas são rugas que a gente consegue controlar, que a gente consegue tratar, consegue amenizar, né, essas rugas de expressão, mesmo quando elas já são estáticas, e a gente consegue prevenir a formação delas de uma forma muito satisfatória. Então a gente tem tratamentos muito simples para prevenir a formação dessas rugas, antes mesmo que elas se tornem rugas estáticas, e a gente tem tratamentos extremamente eficientes para tratar essas rugas depois que elas já se tornaram estáticas. Então elas são uma dor muito grande dos pacientes, mas é uma dor que tem uma solução, e que muitas vezes é muito simples, mas que as pessoas não vão atrás por medo de ouvir, né, que precisa de muita coisa, que é um tratamento muito longo, e que é um tratamento que exige um sofrimento muito grande. E geralmente não, geralmente são tratamentos muito simples. Por exemplo, a aplicação de Botox é um tratamento que hoje não é, né, que hoje é um tratamento simples, né, ele não tem nada de complexo, e é de fácil aplicação, que não gera um incômodo muito grande. E todos esses tratamentos que eu mencionei são tratamentos que não geram um incômodo muito grande, né, que não precisam, que não exigem repouso após esses tratamentos. A gente consegue fazer e seguir a rotina normal, né, e conseguir um resultado extremamente satisfatório no tratamento e na prevenção dessas rugas. Temos uma pergunta aqui no Face a respeito do microagulhamento. Quem tem as rugas mais profundas dá um bom resultado, e quantos meses de espaço para cada procedimento?
Cris, as rugas profundas têm um bom resultado sim no microagulhamento. É importante a gente pensar no protocolo pré-microagulhamento também, tá? Como é que tá a nutrição? Suplementar colágeno antes do microagulhamento também melhora o resultado. Outras suplementações que vão auxiliar na formação de fibras de colágeno também são importantes. Os cosméticos que estão sendo usados antes da aplicação desse procedimento também devem ser observados, né? Tudo isso focado no estímulo de colágeno. E durante o microagulhamento, né, no dia do procedimento, a gente tem associações extremamente importantes que vão fazer com que esse resultado seja mais satisfatório, tá? Então são associações que fazem toda a diferença, principalmente para rugas mais profundas. Então associação com peelings, com ácidos, com máscaras, que vão realmente trazer um resultado satisfatório no tratamento de rugas. E o pós-procedimento também é muito importante. Como vai ser esse pós, o que a gente vai cuidar nesse pós, tá? E o espaçamento desses tratamentos vai depender da intensidade que o tratamento for feito. Então a gente tem diversos comprimentos de agulha no microagulhamento e a gente tem diversas associações, tá? Se a gente realizar esse procedimento da forma mais agressiva para rugas muito profundas, a gente vai precisar de um intervalo de 30 dias pelo menos entre uma sessão e outra para ter realmente uma recuperação. Então depende muito da profundidade da ruga e de qual protocolo vai ser elaborado além do microagulhamento especificamente. Tá, Cris? Mas sim, o microagulhamento com o protocolo correto, ele consegue sim amenizar essas rugas de uma forma bem satisfatória, tá? Alguma outra pergunta? Alguém ficou com alguma dúvida? Muito obrigada, Nessa, obrigada mesmo. Bom, eu não quis me estender demais nessa live, não quis fazer uma live muito cansativa. Eu acho que tá acontecendo uma onda de lives ali extremamente intensa, né? Então não quis fazer nada muito cansativo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ainda tiver uma pergunta, vão mandando, enquanto que eu vou me despedindo que eu respondo. Se não, pode ficar com dúvida depois, se as dúvidas surgirem, pode encaminhar as dúvidas pra gente, tanto pelo direct quanto pelo WhatsApp da clínica, tá? Tem o link do WhatsApp ali no Insta e tem o nosso número de WhatsApp também na página do Face, tá? É só entrar em contato com a gente. Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigada mesmo. Deixa eu só, desculpa que eu tô saindo um pouco da live, é que eu tenho uma senhorinha de idade aqui de repouso que tá tentando fugir do repouso, tá? Deixa eu só pegar ela pra me despedir, então, pra ela não fugir do repouso. Muito obrigada pela presença de todos vocês, tá? Obrigada mesmo e enviem as perguntas que eu vou responder, tá? Mesmo depois da live.